Olá, pessoal. Surpreendentemente, a Rede Globo lançou uma série sobre os evangélicos. O título é Crentes para Além dos Muros, que vai contar um pouquinho da trajetória, do crescimento e do trabalho da igreja evangélica, principalmente na região Nordeste. Eles pegaram como base ali Recife, né? Que tem aí uma média de porcentagem de evangélicos que pode representar o Brasil. E eles vão fazer então um documentário positivo. Isso é interessante, positivo a respeito das igrejas evangélicas. E é justamente isso que me deixa intrigado, porque a Rede Globo sempre foi inimiga dos evangélicos, né? Da moral e dos bons costumes. Haja vista aí as novelas, as séries, né, que a Rede Globo está emplacando, né, que traz tudo que existe de baixo calão, de moralidade, de imoralidade, né, para os lares da família brasileira. Existe até uma pesquisa já antiga, né, que fala que o percentual aí de divórcios aumenta com o percentual de assistência ou eh, de visualizações, não sei se eu posso falar visualizações, de novelas da Rede Globo, tá? Mas enfim, isso não quer dizer que o documentário que eles fizeram, essa série, não é interessante, é muito interessante. O que nos deixa intrigado é por que eles estão agora se aproximando positivamente dos evangélicos. Nós sabemos que em 2026 nós temos uma eleição presidencial e tudo pode ser conjecturado, né? Tudo pode ser conjecturado. A Rede Globo, ela não dá passo em falso, tá? Ela não dá soco no ar. Tudo é planejado e sempre tem ali por trás segundas intenções. Nós conhecemos a Rede Globo, nós sabemos que é exatamente isso. Mas, tirando tudo isso de lado, vamos focar aqui no documentário e vamos verificar o que ela disse sobre o crescimento e o trabalho das igrejas evangélicas, que, como eu disse, não deixa de ser muito interessante. Então, nós vamos soltar aqui um pedacinho que está aí na internet sobre essa reportagem em 3 partes, né? A série Crentes para Além dos Muros. E nós vamos fazer alguns comentários pertinentes. A igreja trouxe vida para mim, me ensinou que eu podia ter uma vida diferente, uma vida abundante. E aqui, nossa vida plena começa aqui. Durante um mês, 4 equipes da Globo News acompanharam o dia a dia de pessoas dos mais diversos grupos evangélicos numa imersão que revela a importância das igrejas no Brasil de hoje. A série Crentes Além dos Muros conta a vida de pessoas diferentes com um aspecto em comum: a vivência do evangelho no dia a dia. Hum. Tu pode mexer nas caixas dos alimentos? Separa pra ele. Então, essa é uma Por que crente? Crente tá na Bigo. Nós cremos num evangelho que transforma, um evangelho que é uma boa notícia que chega para trazer paz, alegria e justiça. Crente é a maneira como a maior parte dos evangélicos do Brasil se reconhece. É um termo querido, um termo que as pessoas sentem orgulho para usar. A sociedade. Vamos falar algumas coisinhas aqui a respeito do termo crente, né? O termo crente, né? Ele foi colocado como um termo pejorativo para os evangélicos, né? Assim como os bíblias, principalmente no Nordeste, eram chamados de os bíblias dos crentes, porque eles levavam a Bíblia. A característica do evangélico era levar a Bíblia. Então, começou a chamar de os crentes, aqueles que creem. Hoje esse termo ele já perdeu um pouquinho o sentido. Está sendo resgatado aí pela Rede Globo, mas hoje a maioria não se consideram como crentes ou não se chamam como crentes, e sim como evangélicos, né? Eh, houve uma uma padronização deste termo agora, de evangélicos, e hoje as pessoas se identificam como evangélicas, não mais como crentes. São crentes? São, todos são crentes e nós não deixamos de ter essa nomenclatura como também uma bandeira, tá? Mas só para colocar você aqui dentro do contexto de como começou essa questão, do termo, como que o termo entrou para dentro dos muros evangélicos. Precisa conhecer esse universo, precisa mergulhar nesse universo e ver suas belezas para além das suas mazelas. Se eu aceitar a comidinha, desculpa ter acordado, tu aceita uma marmiquinha, meu? A gente dá comida a quem tem fome, água a quem tem sede, cobertor a quem tem frio.
na oração. Agora, a gente faz. O projeto Deus colocou no meu coração quando eu retornei do hospital, que ele tenha me dado mais uma oportunidade de viver, porque eu fui para o hospital quase morta mesmo. Pra ver aí o que a senhora quer, o que a senhora não quer, a senhora dá para alguém, viu? Crescimento. Esse é um aspecto muito esquecido, né, ou menosprezado dentro das igrejas evangélicas. Devido à bandeira protestante, né, de Martim Lutero, que nós somos salvos apenas ou somente pela fé, daí sola fide, o lema protestante, muitos acreditam que o evangélico não se importa com boas obras, né? Os evangélicos só querem saber de se salvar pela fé, basta apenas crer, né? Por isso que daí vem o nome crente também, né? Mas não é isso, né? O evangélico, ele entende. Quando eu me converti, a primeira coisa que me ensinaram foi: nós somos salvos pela fé, não para as boas obras, não pelas boas obras, mas para as boas obras. Então, as boas obras nunca foi algo ausente do mundo evangélico, né? Ele simplesmente é menosprezado, é minimizado e a fé é maximizada. Mas todas as igrejas evangélicas, praticamente, elas têm a sua assistência social, distribui a cesta básica, há muitos trabalhos sociais como esse que você viu aí, né? Então, o crente, ele sabe muito bem que as boas obras, ela tem o seu lugar dentro do evangelho. Porém, nós não fazemos como muitos, como, por exemplo, os espíritas, que dizem: fora da caridade não há salvação. Então você percebe que o lema, o foco da salvação do espírita são as boas obras. Assim a Igreja Católica também. A Igreja Católica também associa fé e boas obras para a salvação. Enquanto que a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie, porque nós somos salvos para as boas obras, diz o apóstolo Paulo. Então, as boas obras, ela é uma consequência dessa fé que te levou à salvação, né? Então, muitos falam que as igrejas evangélicas não fazem nada, não tem orfanatos, não tem escolas. Tem sim. É que, em comparação, por exemplo, com o catolicismo, que é uma religião imperial, uma igreja riquíssima, né, e está aí há mais de 1000 anos, é claro que não tem como comparar, né? Ainda mais dentro de um país cujos membros dessas igrejas evangélicas vêm da maioria da periferia, sem dinheiro. Mas as igrejas que possuem um capital financeiro um pouco maior, elas têm muitas obras boas. Tem igrejas, por exemplo, presbiterianas, que têm hospitais, tem colégios batistas, e por aí vai. Tem várias obras sociais, tanto para o pessoal de classe média, quanto de periferia também. O movimento das religiões evangélicas brasileiras aconteceu junto com outro fenômeno importante da história recente do país, que foi a migração de trabalhadores do campo para as grandes cidades. Nos centros urbanos, quem chegava e ainda chega encontra nas igrejas importantes centros de conexão e acolhimento, tanto espiritual como material. Esse povo chega nas cidades, essas igrejas mais tradicionais, como católicos, presbiterianos, batistas, elas têm bastante dificuldade de chegar nestes mesmos ambientes por causa de sua burocracia. Alguém tinha que preencher esse espaço, porque esse povo tem uma fé, e esse povo precisava dos ritos dessa fé. É a partir desse momento que as igrejas pentecostais, principalmente, que elas são menos burocráticas, começam a chegar no meio desse povo, abrindo a garagem de casa e transformando na igreja no domingo, cujo líder é o cara normal, da rua. Seu Antônio, que é pedreiro de manhã e de tarde e obreiro de noite. De fato, é assim. Tem o lado bom e o lado ruim de tudo isso, tá? O lado bom é, como o pastor disse aí, essa desburocratização da fé. Os evangélicos pentecostais, eles chegam e vão para frente mesmo, né? Eu lembro, quando eu me converti, nós, jovens, não esperávamos o pastor mandar ou algum líder da igreja mandar. Todos nós tínhamos consciência e íamos para a favela. Orávamos pelas pessoas, né? Pregávamos o evangelho. Havia pessoas que se convertiam, pessoas que
foram curadas, levávamos mantimentos, cestas básicas, enfim, há um trabalho muito bom. Então, o pentecostalismo, ele mete a cara, ele vai pela fé mesmo e vai entrando onde não tem uma igreja, vai ali, coloca um quartinho, já abre, coloca umas cadeirinhas e o pastor começa a pregar. Isso fala um pouquinho, né, como que era a igreja primitiva. A igreja primitiva não se preocupava com estética, tá? A Bíblia fala, se você lê no Novo Testamento, que eles se reuniam nas casas. Eram nas casas das pessoas, né? Depois que a igreja, depois de Constantino, que Constantino ele dá algumas benesses para os cristãos, confiscando alguns templos pagãos e distribuindo para os cristãos, e aí começou toda uma estética através do templo. Mas essa questão do templo, no começo do cristianismo, não era algo principal, focal e algo que deveria fazer parte da liturgia. Hoje nós temos toda uma estética do templo, né? O catolicismo romano ele dá muito valor, muita vazão a essa questão da estética do templo. Por isso que muitos evangélicos ficam deslumbrados. Olha, a estética, as arquiteturas, a história da Igreja Católica. Mas no começo, o cristianismo, ele se expandiu e cresceu sem estética nenhuma, apenas com a palavra. Era a palavra que era o foco, que era a importância, porque a palavra é que transformava vidas e mostrava quem era o verdadeiro Messias, Jesus Cristo. Então os pentecostais, eles pegaram esse princípio neotestamentário e aplicaram com muito sucesso. Tanto é que o carro-chefe do crescimento evangélico no Brasil está nas igrejas pentecostais. Aqui é minha casa. É a borda da igreja. Ah, tá. Eu esqueci de falar. O aspecto negativo disso é que você tem uma teologia fraca, doutrinariamente fraca. Então, você tem pessoas que aceitam Jesus, você tem pessoas que têm vidas transformadas, você tem pessoas que realmente mudam de vida. Porém, né, muitas vezes, esses pastores não têm treinamento, pode dizer assim, profissional em teologia. Não sabe muito de doutrina, conhece a Bíblia, tá? Mas doutrinariamente falando, teologicamente falando, não. Então, acontece alguns desvios, alguns abusos devido a essa falta de conhecimento, essa falta de treinamento teológico nesses pastores, tá? Esse é o lado negativo. Então, muitas dessas pessoas que não têm uma profundidade teológica, mas apenas espiritual, elas acabam sendo levadas por muitas seitas, tá? Pessoas boas, pessoas que nasceram de novo, acabam sendo enganadas por muitas seitas, como Testemunho de Jeová, como até mesmo a Igreja Católica, né? Porque não tem conhecimento, porque o próprio pastor não tem esse conhecimento. Esse é o lado negativo da questão dessas igrejas, essas incursões dos pentecostais no meio urbano, principalmente em periferia e favelas. Isso aqui tu vê que esse foi eu, não? Arregaçamos a nossa manga, que foi muito suor e lágrima, e fazia, né, as paredes, fazia os andames, eu mesmo fazia massa, eu mesmo carregava massa, eu mesmo colocava esse tijolo, colocava as colunas. Juntas, essas igrejas pequenas, de bairro, concentram a maioria dos cristãos evangélicos. Isso levando em conta todas as outras denominações. O evangelismo cristão é a religião mais negra do Brasil porque cresce principalmente nas regiões pobres das grandes cidades. Bom, algumas coisas aqui. Essa é a realidade de muitos pastores no Brasil, principalmente dessas igrejas, tá? Eu vi alguns comentários, né, principalmente no Instagram dessa série, no Facebook, e as pessoas, principalmente de esquerda, né, associando o crescimento evangélico com o fanatismo, fundamentalismo ou exploração da fé, coisa que o documentário está mostrando o contrário, né, que muitos desses pastores são pobres, não ganham dinheiro, eles dão dinheiro, colocam o dinheiro que eles ganham na igreja, para ganhar almas, para ver vidas transformadas. Essa é a realidade que não está no holofote da mídia, né, mas que agora, pelo menos um pouquinho ali, eles estão mostrando como que é a vida de um verdadeiro pastor, né, porque só conhece as pessoas que dão
que dão mau testemunho. Mostram pastores que adulteram, pastores que abusam espiritualmente das pessoas, que enganam as pessoas, charlatões, enfim. Essa é a realidade que nós verdadeiramente temos dentro das igrejas evangélicas, né. A igreja evangélica na periferia tem um papel fundamental, tem um papel logo prioritário de dizer que a pessoa ela tem dignidade, que aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que vive na periferia das cidades, nas bordas dos grandes centros, tem valor. Então, quando você leva essa mensagem para alguém que é empobrecido, para alguém que é explorado, para alguém que não se sente parte porque não tem, isso tem impacto, tem uma potência muito grande. Ele estava começando a chegar. Muitas pessoas acreditam, né, que a religião africana é a religião mais negra do Brasil, né, os cultos afro. E na verdade não são. A religião mais negra do Brasil são os pentecostais, né, são os evangélicos. Essa é a pura realidade, né, e por isso nós sofremos também muitos preconceitos. É só ver os comentários, né, das pessoas. Então, muitas pessoas pensam que as religiões afro que são sofrem preconceito, são vítimas de preconceitos, de guerra religiosa, mas na verdade os pentecostais, que são a maioria negros, é majoritariamente negro, que são realmente aqueles que sofrem preconceito no Brasil, por ser crentes, por ser evangélico mesmo. É. Já sempre no outro dia. Aí foi na onde eu vi que era que ele tava com outra mulher. A minha fé tá muito fraca, deixa eu dizer assim. E eu preciso de oração, preciso escutar. Ele foi a pessoa que me deu mais força de seguir, sabe? Acho que depois das palavras que ele me falou, me explicou dentro da Bíblia, nossa, eu já sou outra mulher. O universo evangélico brasileiro não é homogêneo, pelo contrário, é bem diverso. Os cultos, as formas de orar e os templos variam. Também há diferentes orientações que contemplam desde conservadores a liberais. As igrejas evangélicas têm origem na Reforma Protestante do século XVI e descendem das igrejas anglicana, presbiteriana, luterana e batista. No Brasil, elas chegaram entre os séculos XIX e XX com europeus e norte-americanos. É um mundo de diversidade, de estilos de vida diferentes, de doutrinas diferentes. Não dá para botar todo mundo no mesmo balaio e encaixotar no mesmo. Há uma variedade muito grande de formas de viver o cristianismo. Eu costumo falar que os evangélicos são as tribos de Israel, né? As 12 tribos de Israel, com as suas próprias culturas, com o seu próprio sotaque, com o seu próprio governo, enfim, são as tribos de Israel. E são diversificados, porque o cristianismo sempre foi diversificado. Existe um mito, né, da Pangeia, que eu chamo de Pangeia eclesiástica. O que é a Pangeia eclesiástica? Olha, existia uma única igreja no mundo, né? Uma igreja harmônica, todo mundo vivia feliz, se abraçando, paz e amor, crendo nas mesmas coisas, uma doutrina homogênea até chegar o malvadão do Lutero em 1500 e dividir a igreja. Causou um caos, abriu a caixa de Pandora e todos os males do mundo agora é colocado na conta de Lutero, né? Isso é um mito, porque quem realmente conhece a história da igreja sabe que a igreja sempre foi diversificada, sempre foi heterogênea. Não existe uma igreja homogênea, uma pangeia cristã desde a época dos apóstolos. Nunca existiu. A gente vê isso no Novo Testamento, né? As igrejas de Corinto é completamente diferente da igreja lá de Tiago, lá em Jerusalém. Então, com estilos diferentes de louvor, teologias diferentes, modos diferentes de agir, pessoas, culturas diferentes. Esse é o universo evangélico, tá? Isso tem um lado bom? Tem. É o lado bom, que é um lado que desburocratiza a praxis evangélica, a praxis cristã. Então, cada um vai, faz a sua obra, cada um vai e vai pregando o evangelho e vai avançando e vai crescendo e por aí vai, né? O lado
negativo é que não tem, assim, uma padronização, que seria bom, né, de algumas questões que eu julgo serem importantes. Por exemplo, questões teológicas, de conhecimento teológico, de educação religiosa, né, isso falta muito para as igrejas evangélicas. Mas são os ônus e bônus. Se confunde com evangélicos, com protestantes, com pentecostais. O crente é tudo isso, desde o anglicano de raiz mais protestante, até o cara da igreja preta que tatua o corpo com o nome da esposa, o nome de Jesus e tal. E tudo isso está debaixo desse guarda-chuva, antes pejorativo, mas agora popular, chamado de crentes. Então, você é um crente, ou seja, você é um evangélico, de religião evangélica. Conhecer e compreender o mundo evangélico é também compreender e conhecer o Brasil? Certamente. Hoje, se a gente pensar, por exemplo, em termos de música gospel, é o segundo gênero mais ouvido no país, né? Isso está muito associado ao fato da gente hoje ouvir sobre esse distanciamento, né, das elites culturais em relação ao povão, em relação ao mundo que é vivido pela maior parte dos brasileiros. Está na ordem do dia para a gente lidar com o país e pensar bem sobre esse país, conhecer um pouco melhor o mundo evangélico. Você Exatamente, né. E é por isso que os evangélicos crescem, né. Eles fizeram essa leitura da realidade, né, e se inseriram nessa realidade, levando o evangelho. Tem os pontos negativos, como eu falei, e os pontos positivos. Eu acredito que tem mais pontos positivos do que negativos. E aí o nosso Brasil, segundo alguma estatística, irá se tornar em maioria evangélica em algumas décadas, né. Agora, nós temos que pensar quais evangélicos nós queremos ser, né, porque essa invasão no mundo cultural, social, das grandes cidades, ela também tem seus perigos, né. O perigo da aculturação, você querer se assimilar tanto com aquela cultura que acaba sendo engolido e misturado com aquela cultura. Nós devemos fazer uma diferenciação, nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. Como nós estamos no mundo, o mundo pode ser redimido culturalmente por Cristo também. Não que nós podemos trazer coisas do mundo para nós. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né. Ele falou aí em música gospel e realmente, até muitos artistas aí que a gente considera, do mundo, estão gravando músicas gospel. Por quê? Porque o evangélico hoje ele tem potencial político, tem potencial de consumo, tem potencial cultural, né. Então o evangélico já está em evidência. E aí, claro, um próprio exemplo essa série que a Rede Globo está fazendo, né. Não sei quais são as intenções por enquanto, mas a gente sabe que não são boas intenções, mas, de qualquer forma, foi uma boa série, um bom documentário. não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você encontrar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Aí as menininhas cantando, né, isso aí é muito corriqueiro nas igrejas evangélicas, ter o corinho das crianças, e isso aí vai ajudando a cimentar essa a questão social, né. A pessoa vem para a igreja, ela precisa, primeira coisa, de aconselhamento, ela precisa ser liberta, ela precisa de conhecimento da palavra de Deus, ela precisa nascer de novo. E depois ela precisa de uma família, aí entra a questão social. Depois ela precisa de modificar o seu modo de vida, né, o seu comportamento, o seu modo de falar, o seu modo de enxergar o mundo, aí entra a questão cultural, trazida pela palavra de Deus. Então os evangélicos, o sucesso dos evangélicos é justamente isso, né, eles entenderam a necessidade das pessoas e estão dando Jesus para as pessoas. Agora, isso é livre de perigos, de distorções? De modo algum. Assim como havia na igreja primitiva também esse perigo, há hoje em dia esse perigo também. Mas, até a volta de Jesus, nós estamos fazendo a obra de Deus e os evangélicos estão crescendo, né? É a religião que mais cresce no Brasil. O próprio seriado aí, a própria série está falando sobre isso. A igreja que mais cresce no Brasil. E os católicos estão apavorados com isso, né? E aí a gente vê muitos apologistas católicos falando, né, olha, isso aí vai acabar, o Brasil não será evangélico, o Brasil não sei o quê, está tendo um avivamento católico.
Isso é fechar os olhos para os dados que estão aí lançados, né, para a realidade que nós temos. Não tem volta, tá? Não tem volta o Brasil ser evangélico. A questão não é se o Brasil será, ele será evangélico. A questão será que isso vai melhorar? Nós vamos trazer algum benefício social para a sociedade brasileira nessa hegemonia evangélica ou nessa maioridade evangélica? Nessa maioria evangélica? Não sei, só o tempo dirá, né? Mas precisamos trabalhar principalmente na educação religiosa das nossas crianças, nossos jovens e dos adultos também, tá bom? Isso aí é o que eu penso desse documentário, né? Não sei o que a Rede Globo tem em mente, mas, de qualquer forma, foi um bom documentário que expôs aí uma realidade que estava escondida da mídia até agora. Isso pode contribuir muito para as pessoas terem uma visão um pouco diferente do que é ser evangélico no Brasil. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, novo dia virá.